esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, iniciamos este mês de outubro, e então mês de outubro, mês dedicado para missões. Então, né, mês das missões. Por isso hoje também, né, Santa Teresinha, dia da Santa Teresinha, que nós celebramos também liturgicamente como um domingo. Nós, né, não damos tanta importância, mas né, mês das missões lembramos. Iniciamos também Semana Nacional da Vida. Então, né, quer dizer também valorizar a nossa vida, desde concepção até fim natural, né? Então, né, ainda mais nesse sentido, nós podemos refletir também um pouquinho, né, a importância, né, que, né, discussão indo hoje em dia sobre, né, legalização do aborto. Como já sabemos, né, nós como igreja nós, né, apoiamos a vida. Vida é dom de Deus, um presente de Deus. Então, a vida, né, desde concepção até sua, né, fim natural de morte, vida pertence ao Senhor. Vida é, então, dom de Deus, um presente de Deus. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Então, né, aborto também é um pecado grave, né, gente? Então, né, isso é importante. Né, olhando todas essas coisas, vocês escutam esses dias sobre esse aspecto, né? Mas, né, minha experiência como padre, posso dizer que pessoas que, né, abortaram seus filhos, né, nunca conseguiram esquecer, né, essa dor, né, essa, né, coisa que fizeram na sua vida, né? Cada vez pessoas, né, apesar de confessando, né, pedindo perdão de Deus, nunca conseguem esquecer, né, tirando uma vida de uma criança. Então, ainda mais quando falamos há 12 semanas, né, bastante, né, formado uma criança no ventre de sua mãe. Então, também, então, quando nós celebramos Semana Nacional da Vida, é também que nós possamos valorizar a vida de cada um de nós. A palavra de Deus hoje dirigida para nós, né, através das, né, 4 leituras, né, primeira leitura, segunda leitura, Salmo e Evangelho, traz uma mensagem bem bonita para nós. Então, no Evangelho de hoje, né, Jesus, então, dirigindo aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, perguntando: que vos parece? Né, um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro filho, e aí, né, falou para ele ir trabalhar na sua vinha. E aí, né, ele, né, na verdade, ele negou para ir trabalhar: não quero ir. Mas depois arrependeu e foi trabalhar na vinha do seu pai. E segundo filho, na verdade, né, aceitou a proposta do pai, disse sim, mas na realidade não foi, né? E aí a pergunta que Jesus coloca para nós então, né, qual dos dois fez a vontade do Pai, né? E aí, né, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os anciãos do povo responderam: o primeiro.
né? O primeiro que fez a vontade do Pai. E então, assim, a empatiza, né? Fazer o que dizer, na verdade, né? A pergunta, então, né? Obriga, né, os ouvintes a comprometer-se e também, né, tomar posições, né? Então, isso é importante, né? É mais importante nesses entre dois filhos também aquele que fez vontade do Pai. Quem que fez vontade do Pai é primeiro que fez vontade do Pai. Somos chamados a fazer a vontade do Pai também, né? Entenderam? Então nossa fala não pode ultrapassar nossas ações, é o contraste, né? Não pode acontecer, né, gente? Primeiro filho, né? Podemos olhar assim. Inicialmente foi um pouco mal educado, um pouco grosseiro e diz não ao seu pai. Mas outro lado nós podemos olhar, segundo filho, pouco foi educado, delicado, não sabia dizer não ao seu pai, disse sim ao eu vou trabalhar, mas na realidade não foi trabalhar, né, gente? Entenderam? Então, coisa, né? Contradições das palavras e ações, né? Nós podemos olhar. Então, palavras e ações devem ir em conjunto, né, gente, né? Intenções e ações devem ir em conjunto também, né? Palavras, né, tem, né? Então tem seu poder, né? Essa palavra tem que ter, né, realizado através de sua ação, entendeu? Então, né, fariseus e escribas ou ancião do povo, sacerdotes, pecaram contra seus princípios, então. Então Jesus está então mostrando para eles que, né, então o que deve fazer? Na verdade, eles, né, falavam coisas bonitas, mas na realidade não viviam na vida real. E eles, né, dominavam, né, e maltratavam pessoas. Então Jesus então questiona nesse sentido, dando um exemplo de, né, pai com dois filhos, entenderam? E então assim, palavras e intenções, né, devem ir conjunto, né? Palavras com certeza, né, devem ser, né, cumpridas em nossa vida, né? Por exemplo, né, tantas, né, maneiras que nós, né, podemos lembrar nossos exemplos, né, em nossa vida, né? Que é maior do escândalo dos nossos tempos, então nós podemos dizer também que é separação da religião com a vida, né? Né? Não se vive o que reza, geralmente, né? Podemos olhar, né? Nós, né, rezemos tanto, mas, né, não vivemos aquilo que nós rezemos também. Né? Nós podemos olhar também, muitas vezes nós cantamos cânticos bonitos, e não vivemos o que nós cantamos. Por exemplo, no dia de casamento, né, tiver casamento, né, a equipe de música não for católicos, né, eles cantam, né, uma música, né, de Nossa Senhora, Ave Maria, aquela música tão bonita, né. Um lado é cantar bonito, né, mas não vivem aquele que cantam, né. Assim, né, pode acontecer conosco também, assim, né. Nós recebemos, né, Eucaristia. Receber a Eucaristia significa o quê? Nós devemos fazer comunhão entre as pessoas, né? Vivência de comunhão fraterna na comunidade, na vida pessoal, na vida da família, é importante, né? Então também pautamos nosso compromisso nesse sentido, né, gente, né? E nós recebemos sacramentos. Hoje nós temos, né, batismo também, que é bom, né? Nós temos, né, 2 pessoas recebendo o batismo na nossa comunidade. E então assim, né, nós recebemos sacramentos também. E aí, né, nós devemos viver esses sacramentos em nossa vida. Pode ser a primeira comunhão, crisma, nós renovamos a promessa do nosso batismo, proclamando fé em Jesus, renunciando, né, pecado. Então, assim, nós falamos, mas na realidade muitas vezes não, né, vivenciamos, né, essa fé que nós professamos, né, gente, né? Por isso, vocês vão olhar, né, muitas vezes, né, nos últimos 7 anos, tinha tantos, né, batizados, tantas primeiras comunhões, tantos crismandos, né? Se eu olhar e perguntar, né, de 7 anos, né, já cadê essas pessoas, né? Não é verdade? Então, olha lá, um lado nós professamos, né, nós dizemos sim, na verdade não é dizemos sim para padre, nem para um ao outro, mas dizemos sim ao Senhor no processo e no decorrer do tempo, nosso sim torna-se não. Então, né, nós tornamos o quê? Né, filho de, né, igual do segundo filho, né, dessa, né, parábola que Jesus contou para nós, né, história que Jesus contou para nós, né, gente. Então, né, é né, forte apelo de Cristo Jesus, então isso aí, fazer vontade do Pai, né, realizar a missão de seu Pai, entenderam? Então isso é importante, né. Papa Paulo VI dizia o grande pecado
moderna cristianidade é que o vazio entre fé e as obras, né? Pecado de ser ilógico, né? Incoerente e infiel. Então, assim, nós temos, né, muitas vezes distanciamento, então, nesse sentido, né? Palavras com ações, né? Na realidade, nós devemos cumprir a nossa missão, né? Nós falamos palavras e devemos, né, realizar as nossas, né, ações também. E então, leituras do Evangelho trazem essa mensagem para nós. E assim também nós podemos olhar na primeira leitura, né, de profeta Ezequiel, né, profeta de esperança, né, como eu já falei várias vezes para vocês, ele diz para esse povo de Israel que estava lá na Babilônia, estava na escravidão, né, e então estão sofrendo com certeza. Então ele coloca, então, ninguém pode culpar a Deus pela própria infelicidade, né? Fruto de mais foi de opção que, né, o povo que fez, né? Muitas vezes eles não foram fiel ao projeto de Deus. Então agora eles estavam sofrendo lá na Babilônia, na escravidão, né? E então, né, perderam suas terras, e assim, né, não vivem, né, sua vida, né, familiar como como desejaria. E então eles colocam, então, nesse sentido, culpa em Deus. Então o profeta Ezequiel então diz aí: a conduta do Senhor não é correta, que vocês dizem. Então ouve que, né, casa de Israel, a minha conduta que não é correta, mas antes a vossa conduta não é correta, né? Não foi isso aí? A vossa conduta que não foi correta, né? Antes foi isso, entenderam? Então, né, muitas vezes nós, né, questionamos assim, então Deus, né? Deus que não faz isso, Deus não realiza isso em minha vida, mas na realidade, né, nós não somos fiéis, né, ao projeto do Pai, né? Então, o profeta Ezequiel coloca, então, quando um justo que desvia da justiça pratica mal, então ele morre por causa de mal que ele praticou, entenderam? E quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, porque ele arrependeu de todos os seus pecados, então com certeza ele viverá, né? Então assim, o profeta Ezequiel coloca, né, bem bonitas essas, né, palavras de Deus para nós, que nós não podemos desviar, né, nosso, né, caminho do Senhor, e responsabilidade do individual, e também, né, temos, e né, responsabilidade comunitária também temos, entenderam? Então, se vocês vão olhar, então, nesse sentido, a segunda leitura hoje traz para nós, né, a mesma mensagem, né, como é que Jesus foi obediente ao projeto do seu Pai, entenderam? Diante dos conflitos que existiam na comunidade de São Paulo, que escrevia para a comunidade de Filipenses, né, então ele diz aí, né, dando um exemplo de próprio Jesus Cristo, então um forte apelo de viver na unidade, né, e aí então viver, né, também com humildade. Então, né, não façais nada por, né, competição, né, ou vanglória, mas com humildade cada um julgue, né, um ao outro. É mais importante. Não se cuide somente o seu, mas também cuide de que um do outro, né? Então assim, né, São Paulo dando um exemplo de próprio Jesus Cristo, né, dizendo que Jesus Cristo, existindo com condição divina, ele não fez igual ao Deus, nem fez uma usurpação, mas esvaziou si mesmo, e então ele tornou-se escravo, e então ele foi humilde, né, e então assim humilhou-se, né, e mesmo, e até obediente até a morte na cruz. Então ele foi obediente ao seu Pai até morte na cruz, por isso que seu Pai exaltou ele, né? Então, né, por isso que, né, agora São Paulo fala para essa comunidade de Filipenses, e em nome de Jesus, né, então deve ser proclamado. Então todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame como Jesus Cristo é o Senhor. Isso é tudo para a glória do Pai. Isso não é, né, glória de ninguém, ao contrário, glória do Pai. Entenderam? Então, se, né, vocês, né, olhamos hoje em dia, nós olhamos a nossa caminhada de comunidade, caminhada de família, caminhada de, né,
assim, né, da sociedade, né, nós temos muitas, né, contradições em nossa realidade, né, gente, né? Muitas contradições nós podemos olhar, né? Temos hipocrisia, temos, né, mentiras, né, maldades. Então, né, isso não convém à nossa caminhada cristã, né, gente, né? Caminhada dos cristãos, né? Caminhada de fraternidade, caminhada de, né, bondade, né? Então, assim, né, hoje em dia, né, nós não podemos falar muitas verdades. Se falar a verdade, você já é ferrado, né, gente, né? Na realidade, se falar muitas vezes, se falamos sobre, né, contra aborto, né, e fala que, né, você é né, você é doido, né, assim que as pessoas falam hoje em dia, né? Se vocês vão olhar, né, com, né, tirar uma vida de uma pessoa fazendo aborto é um pecado grave, né? Mas muitas pessoas não é nada, né? Tudo tranquilo, tudo é normal, acha que, né? Não é assim, né? Hoje em dia nós não podemos falar, né, nas comunidades, né, na sociedade em geral, sobre política. Se falar, pessoas, né, acham que então o quê? Né, nós estamos apoiando um partido, certo? Na realidade, a política é trabalhar para o bem comum das pessoas, né? Então, é importante isso lembrar também, né? Se é falar, por exemplo, né, na comunidade, né, compromisso dos batizados na comunidade, nós, né, muitas vezes, né, fala que padre só fala aí, né? Assim, entenderam? Se é falado de dízimo, se é falar sobre dízimo, nós falamos, o padre fala sobre dinheiro só, né? Então, assim, né? Coisas assim, né, muitas vezes de contradição, né, na nossa realidade. Mas nós temos esse compromisso na comunidade também, ser dizimistas, né? Entenderam? Então isso também é importante na nossa realidade, para lembrar o nosso compromisso de ser cristãos, entenderam? Então, né, a palavra de Deus hoje é dirigida para nós, né? Então deve ter, né, coerência com, né, palavras e com ações, né, gente? E assim, né, nós podemos olhar, né, nós muitas vezes nós não assumimos compromisso na comunidade também por causa de fulano, isso, aquilo, né, ele, né, não está não dando certo, né, a ideia dele é diferente, a ideia dela é diferente, né, não consigo conviver, e aí assim até, né, esquecemos a nossa comunidade, né, gente, nosso compromisso de ser cristão, né, edificar a igreja de Cristo Jesus nós esquecemos também. Então, né, se tudo isso precisamos refletir em nossa vida, né, gente? Então, né, hoje nós temos então, né, batismo na nossa comunidade, né, um adolescente que, né, preparou para, né, preparando para a primeira comunhão também, né? E aí uma criança será batizada hoje. Lembrando, né, quando nós falamos do batismo, qual é a importância do batismo? Com o batismo, nosso pecado original é perdoado e assim nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Com o batismo, nós tornamos filhos adotivos ou filha adotiva de nosso Deus. E assim, né, com o batismo também tornamos participantes da natureza divina de nosso Deus. E assim que nós tornamos também com o batismo membros dessa igreja de Cristo Jesus. Então, né, receber batismo significa edificar a igreja de Cristo Jesus, fazer parte da comunidade, participar na vida da comunidade e então, né, e vivenciar essa missão na comunidade, importante também. E com o batismo também nós tornamos co-herdeiro de reino de Deus, entenderam? E com o batismo nós recebemos Espírito Santo de Deus, nós tornamos morado do Espírito Santo de Deus, né? Então nós tornamos templo do Espírito Santo de Deus habita em nós. Então vocês vão ver qual é a coisa bonita, né? Receber batismo, mas agora com o batismo nós também temos que assumir compromisso, entenderam? Então por isso pais e padrinhos estão aqui, né? Educar, orientar, né? Adolescente já preparou, né? Catequese sim, mas ainda mais da continuidade, né? Essa caminhada de fé, né? Por isso pais e padrinhos que devem apoiar, né? Então pais e padrinhos devem educar, orientar, né? Na fé católica. Uma vez batizou na igreja católica significa para sempre batizado, né? Mês passado nós lembramos também, né? Nosso, né, mês da Bíblia. Na carta dos Efésios ele tinha também escrito, né, há um só Senhor, um só batismo, Deus é Pai de todos nós, né? Então, né, uma vez batizou, para sempre é batizado. Agora esse compromisso deve assumir, né, vivenciar a nossa fé na vida pessoal, vida da comunidade, vida de família, né, vida em geral, né? Nós devemos assumir esse compromisso. Então, pais e padrinhos, por isso que estão aqui para, né, colaborar também, né, nessa caminhada desses, né,
desse adolescente e também dessa criança. Então, queridos, né, pais e padrinhos, eles estão assumindo compromisso, um compromisso sério, compromisso, né? No final vocês vão, né, acendendo o velo ali do Círio Pascal, quer dizer também, vocês estão dizendo, fazendo uma promessa. Padre somente repete essas palavras: pais e padrinhos, recebam esta luz vos entregue para que alimenteis, esforçai-vos para que estas crianças caminhem na vida, né, iluminados por Cristo como filho ou filha da luz. E ainda mais dizer que preservar e edificar a igreja de Cristo Jesus. Então, nosso compromisso é isso aí, né? É evangelizar, nosso compromisso, né? Tornarmos cada vez mais missionários e missionárias. Por isso, esse mês das missões também ainda mais refletimos, né? Nossa caminhada, nosso compromisso de ser missionários e missionárias. Entenderam? Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e então, né, finalizamos também, então, né, essa reflexão como o salmo responsorial de hoje, né, dizendo que, né, salmista diz: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Então, né, o salmista, então, reconhecendo que também, né, ele já pecou, ele, né, não está vivenciando completamente sua vida, né, como Deus queria. Então, né, então dizendo isso aí: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordado, então, significa que, né, Deus mostra compaixão para todos nós. Deus é, né, de bondoso, Deus de ternura, né, reconhecemos também nossa realidade, nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Cristo nos abençoa, que cada vez mais, né, nós possamos fazer a vontade do Pai, assim como o primeiro filho no Evangelho de hoje nós acabamos de ouvir, que apesar de ele diz não inicialmente, mas ele fez, né, afinal de contas, a vontade do Pai, o seu Pai. Então, que nós somos chamados para também realizar a vontade do nosso Pai e assim, né, vivenciar a nossa vida cristã, né, com, né, palavras colocando em prática, em ações. Então, Cristo nos abençoa nesta, né, caminhada, que nós possamos, né, cada vez mais vivenciar esse amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.